Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as origens das distorções harmônicas nos sistemas elétricos de potência. E vamos tentar fazer isso de forma a fugir um pouco do que normalmente se encontra em livros, em algumas aulas e cursos sobre o tema, os quais se limitam a dizer que a origem das distorções harmônicas está relacionada à operação de cargas não lineares, sem entrar no mérito do que seriam essas cargas não lineares, ou melhor, de quais seriam os fenômenos físicos associados a essas chamadas cargas não lineares que explicassem o surgimento dessas correntes e tensões com frequências múltiplas inteiras da fundamental. Então o objetivo aqui na aula é ir um pouco além, é entrar no detalhe do fenômeno físico segundo o qual uma determinada carga tem a propriedade de produzir uma relação não linear entre a tensão imposta sobre ela e a corrente demandada por ela. Então, nesse sentido, nós vamos tentar fazer uma aula um pouquinho diferente, um pouco mais conceitual, tentando explicar o aparecimento dessas correntes e tensões nos sistemas de energia elétrica. Nesse sentido, a título de curiosidade, o primeiro artigo técnico-científico publicado sobre a questão das distorções harmônicas em circuitos de corrente alternada data de 1894, ou seja, esse assunto ele é tão antigo quanto os próprios circuitos de corrente alternada. Afinal de contas, um dos principais elementos associados aos circuitos de corrente alternada são os transformadores, que viabilizaram todo o processo de transmissão de energia elétrica em tensões elevadas, e também é uma carga da qual, por um determinado fenômeno físico, capaz de promover o aparecimento de correntes harmônicas nos sistemas elétricos. E esse trabalho ele foi assinado em 1894 e publicado numa revista The Electrical World por Kennedy. Kennedy foi um dos assistentes de Thomas Edison. Na verdade, talvez, acredito que Kennedy tenha sido o grande gênio por trás dos trabalhos de Thomas Edison, depois de Tesla, obviamente, que começou um período trabalhando com ele e por um desentendimento acabou se separando algum período depois. Mas Kennedy, de fato, foi o grande gênio por trás dos trabalhos de Thomas Edison. E esse trabalho, pessoal, ele, pela primeira vez, pelo menos é o primeiro artigo do qual se tem notícia, que foi publicado sobre esse assunto, em 1894, estamos falando do final do século XIX, um artigo com mais de 100 anos de idade, onde esse assunto já era um tema de preocupação. E dali para cá o assunto só ganhou notoriedade e foram vários pesquisadores que começaram a publicar sobre isso. E ainda hoje é um tema envolto aí, de certa forma, em algum mistério, principalmente quando a gente fala de teoria de potência, alguma discordância, um pouco de filosofia, mas tudo é técnico, tudo é físico. Se existe uma beleza na ciência, é que tudo pode ser comprovado, não é? Senão não teria a mesma validade. Mas enfim, fica aí a título de curiosidade esse primeiro artigo publicado no mundo sobre a questão das distorções harmônicas, publicado por Kennedy, justamente por um outro autor, o Edwin. Mas enfim, o Kennedy tem a sua relevância por ter sido, não somente por ter sido um dos assistentes de Thomas Edison, como por todo o seu trabalho ao longo de sua vida também, que enriqueceu muito a nossa área da engenharia elétrica. Enfim, é apenas uma curiosidade mesmo. Bom, então, para a gente dar início a essa questão de uma discussão acerca da origem das distorções harmônicas de tensão e corrente nos sistemas elétricos, eu gosto muito de usar uma ferramenta, que eu vou apresentar ela agora, que ela nos ajuda bastante no sentido de compreender essa não linearidade existente entre a tensão e a corrente. Vamos partir inicialmente de um exemplo associado a uma fonte de tensão puramente senoidal, alimentando uma carga perfeitamente linear, totalmente passiva, representada por uma resistência pura ideal. Ora, para esse tipo de circuito, quando você impõe sobre essa resistência uma tensão alternada, puramente senoidal, ou uma tensão qualquer, a corrente que passará a circular por esse circuito, ela vai ser uma réplica perfeita da forma de onda da tensão, respeitando-se, obviamente, as amplitudes que serão ditas pela própria amplitude da resistência. Mas, enfim, a forma de onda da corrente vai ser uma réplica perfeita da forma de onda da tensão,
as duas grandezas estarão perfeitamente em fase, resultando no fator de potência unitário visto pela fonte. E essa carga, que demandará essa corrente aqui em azul, ela obedecerá fielmente à relação entre a tensão e a corrente instantânea em qualquer instante, de tal forma que a resistência se mantém constante, qualquer que seja a tensão, a corrente vai se adaptar, de tal forma que essa resistência permaneça constante durante todo o tempo. E uma ferramenta muito bacana e útil para se visualizar essa linearidade de comportamento é a chamada característica VI, onde você vai colocar a tensão e a corrente em um mesmo plano, de tal forma que você consegue ver agora claramente uma característica VI, que nesse caso é uma reta passando pela origem, ditando o relacionamento existente entre tensão e corrente, ou seja, nesse caso, um relacionamento totalmente linear existente entre tensão e corrente, ou seja, é a equação de uma reta passando pela origem de um plano cartesiano. Então, isso traduz uma carga de comportamento linear, consequentemente, uma carga que não vai promover o aparecimento aí de correntes harmônicas e, consequentemente, de tensões harmônicas no sistema elétrico. Agora, se a tensão que foi imposta a essa mesma resistência for uma tensão distorcida ou uma tensão constituída, além da fundamental, por outras frequências, a exemplo de frequências harmônicas, a gente vai ter de novo que a forma de onda da corrente é ainda uma réplica perfeita da forma de onda da tensão, mantidas as relações de amplitude, obviamente, e de tal forma que ainda assim a característica VI associada a essa carga vai ser uma reta. Então continuam válidas as premissas de que a relação entre a tensão imposta e a corrente demandada pela carga é uma constante, e no caso essa constante é igual à própria resistência. E a depender aí da amplitude, do tamanho dessa resistência, o que você teria aqui é uma alteração na inclinação dessa reta associada à característica VI da relação entre tensão e corrente, nada mais. E a partir aí dessa característica VI associado a uma determinada carga, a relação entre tensão e corrente, a gente pode fazer também aqui um trabalho bem bacana, onde você pode, uma vez conhecida a forma de onda instantânea da tensão imposta sobre a carga e conhecendo essa característica VI, você pode fazer um rebatimento dessa forma de onda de tensão ponto a ponto, de tal forma que você começa a conseguir aqui reconstruir a forma de onda da corrente associada a essa carga, que teria esta relação entre a tensão e a corrente. E se você seguir aqui ponto a ponto, quanto maior a taxa amostral desse sinal discreto, maior a representatividade da corrente que você estaria reconstruindo, obviamente, e você começa, a partir de percorrer aqui a reta ou a linha da característica VI, você começa a reconstruir a corrente associada a essa carga. Então aqui fica muito claro, quando você impõe uma tensão puramente senoidal a uma carga linear, representada por uma reta passando pela origem sobre a característica VI, a forma de onda da corrente resultante vai ser uma réplica perfeita da forma de onda da tensão. Então isso aqui é uma carga chamada linear. Ao mesmo tempo, se você alimenta agora essa carga, se você impõe sobre essa carga, e vamos considerar agora uma carga não linear, que eu estou representando aqui como uma espécie de resistência não linear nesse primeiro momento, se você continua impondo uma tensão senoidal a essa carga, mas agora, repito, a carga é chamada não linear, não estou entrando ainda no mérito do fenômeno físico segundo o qual essa carga apresenta uma não linearidade entre tensão e corrente. Aqui é só apresentando a ferramenta que será utilizada ao longo de toda essa aula para a gente visualizar essa não linearidade, ok? Mas enfim, aplicando-se uma tensão puramente senoidal agora a uma carga não linear, o que se tem é, primeiro, como a fonte é ideal, não tem nenhuma impedância, não tem absolutamente nada aqui, a tensão imposta pela fonte é uma senoide perfeita. Mas a carga, por um motivo qualquer, o qual nós ainda vamos explorá-la mais adiante, ela apresenta uma característica não linear, de tal forma que essa característica não linear promove uma certa distorção dessa forma de onda da corrente. E nesse momento agora, se você verificar, a relação entre tensão e corrente instantânea deixou de ser uma constante. Para cada ponto, para cada instante aqui desse gráfico, essa relação tem um valor diferente. De tal forma que quando eu reproduzir agora a característica VI dessa relação entre V de t e I de t, o que aparece agora é uma imagem que não tem nada a ver com uma reta.
Então aqui fica muito explícito que a relação entre tensão e corrente agora ela é totalmente não linear. E se você tentar reproduzir a forma de onda da corrente através do rebatimento da tensão imposta sobre a característica V da carga, na tentativa de construir a corrente que vai circular nesse circuito, você vai verificar que a corrente resultante agora ela é qualquer coisa menos uma senoide perfeita. Então você não tem mais o fato de que a corrente, a forma de onda da corrente, seja uma réplica perfeita da forma de onda da tensão. Aqui nós temos um exemplo agora de uma carga com características não lineares e obviamente que se essa corrente não é uma senoide perfeita, associada a ela você vai ter um determinado conteúdo harmônico que pode ser expresso aqui pelo espectro de frequências que compõe essa corrente. Nesse caso específico, essa corrente é composta por uma fundamental, uma terceira harmônica e uma quinta harmônica de corrente. Então, é um exemplo, ainda sem entrar, repito, no mérito do fenômeno físico que ocasionou isto, mas só um exemplo do uso desta ferramenta chamada característica VI para a gente conseguir visualizar esse efeito da não linearidade entre tensão e corrente e mais ainda, qual seria a forma de onda da corrente uma vez que se impõe uma tensão senoidal sobre essa carga. Nesse momento é isso que a gente quer mostrar. Bom, nesse contexto de uso da característica VI, tem dois elementos que fogem um pouco a essa regra da linearidade entre tensão e corrente, expresso pela linearidade entre a tensão instantânea e a corrente instantânea, que é exatamente o caso da indutância e da capacitância. Afinal de contas, indutâncias e capacitâncias são elementos lineares ou não lineares? São elementos passivos ou não? Bom, aqui a gente tem agora uma questão que é a seguinte. Eu vou partir aqui de uma tensão totalmente senoidal, em fase com a corrente, ou seja, a defasagem entre corrente e tensão é zero. E num primeiro momento, eu vou atrasar essa corrente até que ela se torne uma indutância pura. E vamos ver como se comporta a característica VI ao longo dessa variação de ângulo de fase da corrente em relação à tensão. Então, no primeiro momento, veja bem que eu estou atrasando a corrente, olha, o pico da tensão passa antes do pico da corrente, até 90 graus, até menos 90 graus. Quando chega exatamente no menos 90 graus, o que você tem aqui é uma circunferência, ou seja, isso aqui não tem nada a ver com uma reta passando pela origem, muito menos uma característica linear entre tensão e corrente. Ora, mas que coisa! Agora, então, quer dizer que, com base nessa premissa, então a gente tem o fato de que um indutor puro é um elemento não linear. Vamos ver o que acontece agora no sentido contrário. Eu vou agora adiantar a corrente em relação à tensão de 0 até 90 graus. Nesse sentido, adiantando-se a corrente, observe que agora o pico da corrente passa antes do pico da tensão. De novo, a gente tem uma evolução de uma elipse até chegar em uma circunferência perfeita. E que, mais uma vez, não é uma reta passando pela origem, também muito menos traduz uma relação linear entre tensão e corrente. Ora, mas que diacho está acontecendo aqui então? Você está me falando que um indutor e um capacitor têm uma relação não linear entre tensão e corrente, consequentemente eles geram harmônicas? O indutor puro, da forma que está ali, sem nenhum núcleo, sem nada, obviamente que não, nós sabemos que não, mas muito menos o capacitor. Mas então, o que está por trás disso? Essa aqui, na verdade, pessoal, é uma grande exceção, e a exceção começa nessa linha pontilhada que eu acabei de desenhar aqui, ó. Se você pegar uma linha pontilhada passando pela origem, qualquer que seja a inclinação aqui, seja em relação ao primeiro e terceiro quadrante, ou mesmo que ela fosse em relação ao segundo e quarto quadrante, você vai ter um eixo de simetria perfeito, de tal forma que uma metade da característica VI, na verdade, é uma imagem espelho perfeita da outra metade. E a forma de diferenciar isso é através dessa questão desse eixo de simetria. Eu vou falar sobre ele no próximo slide para ficar um pouco melhor. Então, veja bem, se você tentar alimentar uma tensão senoidal em cima de uma indutância pura, e essa tensão, você fazer o rebatimento com aquela característica VI que a gente acabou de levantar no slide anterior, olha o que acontece. Ponto a ponto, vou tentar reproduzir a corrente do circuito através do rebatimento da característica VI, e você vai observar que, mais uma vez, apesar dessa característica não ser uma reta,
A forma de onda da corrente é uma senoide perfeita. A única diferença é que ela está a 90 graus defasada da tensão, que aqui está em vermelho, em linhas pontilhadas. Mas ela continua sendo uma senoide perfeita, está apenas atrasada ou adiantada da tensão, dependendo se você usar um indutor ou um capacitor. Ora, de novo, você observa que existe um eixo de simetria, onde uma metade da característica VI é exatamente a imagem espelho da outra metade. E essa é a condição visual ou gráfica que diferencia esse caso específico, isso só acontece para o capacitor e para o indutor, onde a tensão e onde a corrente continua sendo uma senoide perfeita, uma réplica da forma de onda da tensão, porém defasado de um ângulo qualquer. E esse ângulo vai ser 90, mais ou menos 90 graus, se a característica for uma circunferência perfeita. Se for uma elipse, eu vou continuar tendo uma senoide perfeita, porém defasado de um ângulo qualquer que não o 90 graus. E de onde vem a explicação disso? O que está por trás dessa diferença que o indutor e o capacitor promove nessa análise usando a ferramenta da característica VI? A diferença é a seguinte: quando você trata da resistência, você tem uma relação direta, a própria lei de Ohm impõe isso, uma relação direta entre tensão e corrente que você mantém constante, qualquer que seja o valor de R. E qualquer que seja o valor de V, a corrente se ajusta de modo a manter R constante. Quando a gente analisa agora a tensão imposta numa indutância ou numa capacitância, ela não é mais uma relação tão simples quanto você multiplicar uma função por uma constante. Agora a gente está multiplicando a derivada de uma função por uma constante. No caso do capacitor, estamos multiplicando a integral de uma função por uma constante. E é aqui que reside essa explicação. Uma operação linear, ela não se resume apenas na multiplicação de uma função por uma constante, mas também na multiplicação de uma constante pela integral ou derivada de uma função. E se você quiser ficar livre dessa interpretação, para voltar a ter uma reta em todos os casos, basta levar esse entendimento todo para o domínio da frequência. Quando você levar tudo isso para o domínio da frequência, olha o que acontece. Agora, tanto para a reatância indutiva quanto para a reatância capacitiva, você passa a ter o mesmo comportamento da resistência. A corrente vai se ajustar, dependendo da tensão aplicada, de modo a se manter a reatância indutiva ou a reatância capacitiva constante. Então, se você levar esse entendimento agora para o domínio da frequência, em todos esses três casos, você terá uma reta passando pela origem, comprovando a relação linear entre tensão e corrente. Então, esse é o único caso onde essa análise da característica VI foge um pouco daquele entendimento tradicional que nós começamos na aula, mas que pode ser visualizado ou pelo um eixo de simetria, de tal forma que eu tenho duas metades iguais da característica VI, sendo uma espelho perfeito da outra, uma imagem espelho perfeito da outra, ou levar esse entendimento todo para o domínio da frequência, onde aí não fica dúvida mesmo em relação à relação linear existente entre tensão e corrente, quando alimentada uma reatância indutiva ou capacitiva, ou uma resistência. E, obviamente, que estamos falando dessa relação linear em uma determinada frequência específica, uma vez que a reatância, seja a reatância indutiva quanto a reatância capacitiva, elas variam com a frequência. Então, para uma determinada frequência, as relações lineares se mantêm da forma que está escrito aqui. Ok. Então, pessoal, começando agora a uma abordagem um pouco mais física, na tentativa de mostrar o princípio físico que explique a origem das correntes harmônicas injetadas no sistema de energia elétrica. E esse aparecimento de correntes harmônicas no sistema de potência, basicamente, ele está associado a três princípios físicos, e apenas três princípios físicos muito distintos. O primeiro desses princípios físicos são os circuitos magnéticos, ou seja, aqueles equipamentos que dentro do seu princípio de funcionamento se baseiam em algum momento, em alguma parte do processo do equipamento, em circuitos magnéticos, ou seja, eu tenho um material ferromagnético associado a um fluxo magnético nesse material, e é esse fluxo magnético e as características desse material magnético que vão produzir uma não linearidade entre a tensão imposta e a corrente demandada por essas cargas. Exemplos dessas cargas são os transformadores, motores, os reatores eletromagnéticos, a exemplo dos reatores para lâmpadas de descarga. Enfim, qualquer equipamento que se baseie num núcleo magnético, em função da propriedade física desse núcleo magnético, nós vamos ter uma relação não linear entre a tensão e a corrente sobre essa carga.
Um outro princípio físico, segundo o qual também nós podemos ter o aparecimento dessas correntes, são os chamados chaveamentos, ou seja, qualquer tipo de chaveamento imposto sobre a tensão que alimenta uma determinada carga vai proporcionar uma não linearidade entre essa tensão e essa corrente, resultando no aparecimento de correntes harmônicas injetadas nesses sistemas elétricos. Exemplos desse tipo de cargas são as cargas eletrônicas de uma maneira geral. A exemplo de um computador, um monitor de computador, uma TV, uma lâmpada fluorescente compacta e qualquer elemento que possua elementos chaves estáticas como um diodo, um tiristor, um IGBT, etc. Então, isso aqui é um conjunto de cargas que se enquadraria nesse princípio físico associado aos chaveamentos. Inclusive, esse princípio ele é muito bacana de ser explicado, porque ele nos remete a repensar um pouco a própria teoria clássica de circuitos, no quesito, principalmente no que diz respeito à potência elétrica da forma que se aprende em teoria clássica de circuitos e da forma que ela realmente é. Mas o nosso foco aqui, repito, vai ser apenas na tentativa de mostrar fisicamente o fenômeno e, a partir desse fenômeno, tentar entender como que essas correntes harmônicas são geradas nos sistemas elétricos. E, por último, a terceira forma, o terceiro princípio físico pelo qual nós temos o aparecimento de correntes harmônicas e, consequentemente, de tensões harmônicas nos sistemas elétricos, são aquelas cargas que se baseiam em arco elétrico em sua operação. E nós temos algumas cargas que se baseiam nisso. Uma máquina de solda, por exemplo, as lâmpadas de vapor gasoso, as lâmpadas de descarga em vapor gasoso, e talvez a principal carga desse critério, desse conjunto, seria um forno a arco utilizado pelas indústrias siderúrgicas. Enfim, o arco elétrico, que basicamente ele se compõe pela quartitada matéria, um plasma, ele se comporta basicamente como uma resistência não linear, nós vamos explicar um pouco mais isso lá na frente, mas seria uma terceira forma de aparecimento dessa não linearidade entre tensão instantânea e corrente instantânea para uma determinada carga. E são apenas essas três formas, pessoal. Ou você tem circuito magnético, ou chaveamento, ou arco elétrico. São as três formas que proporcionam o aparecimento de correntes harmônicas nas redes elétricas e, consequentemente, de tensões distorcidas nessas mesmas redes. Bom, e começando então por esse primeiro fenômeno físico associado aos equipamentos baseados em circuitos magnéticos, a gente pode começar fazendo uma pequena analogia, partindo aqui de um circuito onde se tem uma tensão puramente senoidal, alimentando uma resistência. Nós já vimos aí que a resistência, qualquer que seja a tensão, a corrente vai se adaptar para que essa corrente permaneça constante e, consequentemente, teríamos aí uma relação linear entre a tensão instantânea e a corrente instantânea desse circuito. Vamos fazer essa analogia agora, pensando no circuito magnético, onde nós temos aqui uma tensão impondo uma corrente a um enrolamento no qual se encontra um núcleo magnético constituído por um determinado material magnético. Essa tensão vai impor uma corrente, essa corrente, consequentemente, vai fazer com que apareça um fluxo magnético nesse circuito magnético. Aqui eu tenho um outro enrolamento no secundário ou no outro lado do circuito, mas ele está sem carga, está vazio, mas o que nos interessa aqui nesse momento é uma análise apenas do circuito magnético, onde eu tenho aqui em cinza, à direita, uma analogia entre esse circuito magnético e o circuito elétrico lá do circuitinho, considerando uma resistência. Se lá eu tenho uma tensão imposta a essa resistência, aqui nós temos uma força magnetomotriz imposta à relutância desse circuito magnético, que de forma equivalente seria associada aqui, de uma forma bastante análoga, à resistência do circuito elétrico do nosso circuitinho aqui. Mas lá no circuito magnético, quando você tem a força magnetomotriz, ele vai proporcionar um fluxo magnético, analogamente à corrente do outro circuito, circulando aqui nesse circuito fechado, onde a única limitação ao fluxo magnético seria a relutância do material magnético. Então, até aqui nós temos uma analogia quase que direta com o circuito elétrico convencional. Da mesma forma, a tensão pode ser tida como o produto entre a resistência e a corrente, também aqui a força magnetomotriz é um produto entre a relutância do material ferromagnético e o fluxo magnético, de tal forma que a relutância, a princípio, se manteria constante aqui na relação entre a força magnetomotriz
e o fluxo magnético. E é exatamente aqui que reside a diferença entre esses dois circuitos. A resistência, de fato, ela se mantém constante em função da variação da tensão e a corrente se adapta de tal forma que ela fique o tempo inteiro constante. Já a relutância do caminho magnético, essa não permanece constante por um determinado fenômeno físico. Então, a não constância da relutância, de forma diferente do que você vê na resistência, confere uma propriedade física desse material magnético, de tal forma que a relação entre a força magnetomotriz e o fluxo não vai ser mais constante. Para chegar a isso, vamos abrir mão aqui da relação que data pela lei de Faraday, onde a tensão induzida, a tensão imposta naquele enrolamento, seria basicamente uma relação, teria uma relação direta com a taxa de variação do fluxo magnético naquele circuito magnético, onde N seria o número de espiras, portanto, o número de espiras vezes a taxa de variação do fluxo magnético. E daqui também decorre uma outra grandeza importante, que é a densidade de fluxo magnético, que nada mais é do que o fluxo magnético dividido por unidade de área transversal do circuito magnético. Uma outra grandeza importante também é a intensidade do fluxo magnético, representada aqui pela letra H, que nada mais é do que a relação entre a força magnetomotriz dividido pelo comprimento do caminho magnético exposto aqui nesse desenho. E a força magnetomotriz nada mais é do que o ampere-espira, ou seja, o número de espiras pela corrente associada a essa primeira bobina, dividido aqui, no caso da intensidade do campo magnético, dividido pelo comprimento do caminho magnético. Então temos duas grandezas importantes, que é a densidade de fluxo magnético, a intensidade do campo magnético, que remete àquela curva conhecida de todos nós, que é a curva BH. Olha, e se você analisar a curva BH, que relaciona a densidade de fluxo magnético, que está associada à tensão imposta, com a intensidade de campo magnético, que está associada à corrente circulante no circuito, você vai ver que a relação entre essas duas coisas não é uma reta passando pela origem, é uma relação não linear. Essa curva é não linear. E de onde vem fisicamente essa não linearidade? Ora, o material magnético ele é composto por domínios magnéticos. E esses domínios magnéticos têm uma disposição aleatória de direcionalidade, polaridade, quando você não tem nenhuma intensidade, nenhum campo magnético aplicado a esse material ferromagnético. Então você tem aqui uma desorganização desses domínios magnéticos. À medida que você vai impondo um campo magnético, vai aumentando a intensidade desse campo magnético sobre esse material que compõe o núcleo ferromagnético do seu equipamento, você vai chegar a um momento a partir do qual esses domínios, bom, primeiro, à medida que eu aumento a intensidade do campo magnético, esses domínios começam a se alinhar no sentido desse campo magnético. Só que vai chegar um determinado momento a partir do qual, por mais que eu aumente a intensidade do campo magnético, você começa a ter menos domínios magnéticos a serem alinhados, até um ponto a partir do qual todos os domínios estão alinhados e por mais que você aumente a intensidade do campo magnético, a densidade do fluxo magnético vai ser constante. Aqui a gente alcança um ponto chamado de saturação, ou seja, todos os domínios magnéticos daquele material estão perfeitamente alinhados. Então, por mais que eu aumente o campo, a intensidade do campo magnético H, a densidade do fluxo magnético B vai se manter constante. Então, vocês observem que aqui eu tenho uma relação não linear entre B e H. Bom, mas o que isso tem a ver com tensão e corrente? Como a gente já viu aqui, eu posso associar a densidade de fluxo magnético à tensão imposta, da mesma forma que eu posso associar a intensidade do campo magnético à corrente demandada pela carga. De tal forma que a gente tem aqui, mantidos os devidos rescalonamentos dos eixos, obviamente, uma relação não linear entre tensão e corrente. E é desse princípio físico de alinhamento dos domínios magnéticos em função do crescimento da intensidade do campo magnético, é essa relação não linear que nos remete à não linearidade entre tensão e corrente. Ou seja, a curva BH, fisicamente, em função da questão dos alinhamentos dos domínios magnéticos, ela é não linear. Consequentemente, a relação entre tensão instantânea e corrente instantânea também será não linear. Decorrendo daqui, o surgimento das correntes harmônicas injetadas no sistema em função de um equipamento que se baseie neste princípio. Aqui eu tenho uma ilustração disso, onde você pode ver uma tensão puramente senoidal sendo aplicada a um enrolamento envolto nesse núcleo magnético.
a característica VI, que aqui está, e a corrente resultante, você pode perceber claramente que ela é qualquer coisa menos uma senoide perfeita. E a essa corrente, obviamente, estão associadas frequências harmônicas de diferentes frequências e magnitudes. Ao mesmo tempo, a esterese também tem um papel importante nessa forma de onda. Se você considerar a curva BH sem nenhuma esterese, no momento inicial da magnetização, você vai ver que a forma de onda da corrente ela tem um determinado formato. E quando você considera a esterese associada a esse material magnético, a forma de onda da corrente ela muda o seu formato, e, consequentemente muda as suas defasagens, assim como as suas amplitudes em relação à corrente fundamental. No caso sem esterese, o que a gente tem basicamente uma situação muito ideal, onde você tem uma tensão imposta e uma corrente de magnetização em quadratura com essa tensão imposta, de tal forma que a corrente se torna exatamente essa que está aqui indicada em azul. Quando a gente considera a esterese, nós estamos considerando obviamente uma energia associada a esse processo, e você passa a ter aqui agora dentro do circuito equivalente a representação de uma resistência que vai representar as perdas desse processo. Obviamente que isso aqui é uma resistência, ela está totalmente em fase com a tensão imposta, que eu chamei de corrente IP, e de perdas, ela vai estar em fase com a tensão, e também continua tendo a corrente de magnetização em quadratura. Eu tenho uma tensão imposta, uma indutância pura, então eu tenho uma corrente de magnetização em quadratura com essa tensão. O equivalente ou o resultante da corrente de magnetização com essa corrente que eu chamei de IP vai ser uma outra corrente que não está mais em quadratura com a tensão, está aqui num ângulo qualquer, resultando nessa forma de onda de corrente um pouquinho diferente. Então este é o efeito da esterese na forma de onda da corrente associada à alimentação ou uma tensão associando uma bobina a um núcleo magnético. Ok? Também é interessante nesse caso que o primeiro artigo, ou um dos primeiros artigos, esse não tem como falar se foi o primeiro ou não, mas foi o primeiro que eu encontrei em muito tempo pesquisando sobre isso, foi um artigo publicado em 1922 sobre um colega chamado Faccioli, que ele mostrou pela primeira vez a relação, o aparecimento de correntes harmônicas devido às características intrínsecas aos circuitos magnéticos. Então isso data de 1922, de novo são quase aí 100 anos desde a primeira percepção do aparecimento de correntes harmônicas associado aos núcleos magnéticos, nesse caso específico de transformadores. Lembrando que o transformador possivelmente foi a primeira carga que proporcionou o aparecimento de correntes harmônicas nos sistemas elétricos, simplesmente pelo fato de que o transformador praticamente nasceu junto com os próprios circuitos de corrente alternada. Ok, continuando então, e agora já falando sobre o segundo fenômeno associado, o segundo fenômeno físico associado ao aparecimento das correntes harmônicas em sistemas elétricos, que são aqueles equipamentos baseados em chaveamentos. Particularmente dos três fenômenos, esse é o que eu mais gosto e é o mais intrigante, porque ele coloca em xeque muito do que a gente aprende na teoria clássica de circuitos, e isso é muito bacana, como vocês vão ver nos próximos slides. Bom, vamos começar aqui com uma pequena brincadeira, onde a gente tem uma fonte de tensão ideal, puramente senoidal, alimentando uma resistência perfeita, passiva, linear. Só que entre a tensão, entre a fonte de tensão e essa resistência, vamos colocar um interruptor, uma chave. Okay? E se a gente apertar essa chave no primeiro momento, obviamente que vai fluir uma corrente por esse circuito. Essa corrente vai ser tal que ela será uma réplica perfeita da forma de onda da tensão imposta à carga, que aqui está, e consequentemente a relação expressa pela característica VI da tensão instantânea e da corrente instantânea vai ser uma reta passando pela origem, como a gente já viu isso. Agora, imagine que a gente tem aí uma característica super-humana de tal forma que a gente consiga apertar essa chave ou ficar chaveando ela com o próprio dedo numa velocidade super-humana, ou seja, a cada meio ciclo eu consigo alternar entre apertado e não apertado essa chave. Então eu começo o primeiro meio ciclo com a chave estando apertada, no segundo meio ciclo eu abro a chave, no terceiro eu volto a fechar e assim sucessivamente.
De tal forma que aqui a gente tem a representação do status da chave. 1, a chave está fechada, e 0, a chave está aberta. Ora, se no primeiro semiciclo a chave estiver fechada, obviamente que ela vai conduzir a tensão, e a corrente nesse primeiro semiciclo vai ser uma réplica perfeita da forma de onda da tensão, que aqui está. No segundo semiciclo a chave está aberta, portanto a corrente vai ser 0, não tem como circular corrente no circuito se a chave está aberta, e assim sucessivamente. Com isso, o que nós vamos ter aqui é uma característica VI entre a tensão instantânea e a corrente instantânea vista do ponto A. Isso é muito importante se dizer nesse momento. Isso tudo é válido para uma visão do ponto A, olhando o circuito através desse ponto. Nós vamos ter uma característica VI que ela não é totalmente linear. No contexto geral, aliás, ela é uma relação não linear. Ok? E se é uma relação não linear, obviamente que vão aparecer aqui algumas componentes harmônicas de frequências diversas. Nesse caso específico, nós teremos uma componente nível DC, a fundamental, uma segunda, uma quarta, uma sexta, uma oitava, enfim, apenas harmônicas pares, incluindo a componente corrente contínua. Bom, com isso, se eu fizer aqui um Fourier dessa forma de onda de corrente e extrair desse Fourier apenas a componente fundamental, de novo, vocês vão ver que a componente fundamental dessa corrente, ela vai estar perfeitamente em fase com a tensão fundamental, que é a própria tensão imposta, uma vez que essa tensão é senoide perfeita, traduzindo aqui do ponto de vista do ponto A, um fator de potência unitário, mesmo na frequência fundamental apenas. Então, fator de potência unitário na frequência fundamental, onde corrente fundamental e tensão fundamental estão perfeitamente em fase. E isso, até esse presente momento, não tem nenhuma grande novidade para ninguém. Até porque, pelas formas de onda que aqui estão, essa chave poderia ser muito bem substituída por um simples diodo. Não é mesmo, pessoal? E uma coisa que poderia se imaginar aqui também, a princípio, é que você pode pensar, bom, se é uma resistência, essa carga é simplesmente uma resistência, é óbvio que o fator de potência, aqui visto do ponto A, vai ser sempre unitário. Afinal de contas, estamos falando de uma resistência. Será? Bom, nesse sentido, vamos agora chavear essa carga de uma forma ainda mais rápida. Agora, eu vou chavear ela a cada quarto de ciclo. Num primeiro quarto de ciclo, a chave vai estar fechada, no segundo quarto de ciclo aberta, no terceiro fechada, no quarto aberta e assim por diante. Nesta situação, obviamente que no primeiro quarto de ciclo, enquanto a chave está fechada, a corrente vai ser uma réplica da forma de onda de tensão. No segundo quarto de ciclo ela vai ser 0, afinal a chave está aberta, depois ela volta a ser uma réplica da tensão, 0, volta a ser uma réplica da tensão e assim sucessivamente. Nesta situação, se você levantar a característica VI entre a tensão instantânea e a corrente instantânea, e lembrando, pessoal, que a característica VI, vocês nem precisam muito acreditar em mim, tem várias formas de você levantar isso. Os osciloscópios convencionais, qualquer osciloscópio de bancada de uma universidade de engenharia elétrica, você tem lá a função XY que você consegue, num apertar de botão, trazer para a tela do osciloscópio essas características VI. E no ambiente de simulação também, se você considerar softwares como no domínio do tempo, obviamente, como o próprio Simulink do MATLAB, você também tem lá a função XY que você consegue facilmente levantar essa característica VI. Ou se você simplesmente tem a tensão instantânea e a corrente instantânea em um arquivo Excel, um arquivo TXT, você pode fazer isso no Excel diretamente. Tem várias formas de você obter essa característica VI e poder reproduzir tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, ok? Mas enfim, voltando aqui à questão, se nessa situação de chaveamento, agora a cada quarto de ciclo, começando o primeiro quarto com a chave fechada, eu levantar a característica VI entre a tensão instantânea e corrente instantânea, nós vamos de novo obter uma característica VI não linear, de tal forma que se a característica VI é não linear, nós vamos ter aqui associado a ela um espectro harmônico, dessa vez composto pela fundamental, e harmônicas ímpares, terceira, quinta, sétima, nona, enfim. Um conteúdo harmônico expressivo associado a essa carga, e onde a forma de onda da corrente ela é essa aqui, consequentemente não é uma forma de onda senoidal pura, ela é uma forma de onda distorcida, e é uma forma de onda distorcida, evidentemente tem que estar associado a um certo conteúdo harmônico. Mas o mais interessante agora
é que se você fizer o Fourier dessa forma de onda de corrente e extrair desse Fourier apenas a forma de onda da corrente fundamental, olha só o que vai acontecer agora. Essa forma de onda da corrente vista na frequência fundamental, ela está adiantada da tensão aplicada à carga. Consequentemente, você está traduzindo aqui do ponto A, ou seja, a fonte vai estar enxergando agora uma carga capacitiva, porque a tensão, a corrente está adiantada da tensão. Olha, o pico da corrente passa antes do pico da tensão. Ora, mas que diacho, professor? Mas isso é uma mera resistência. Ah, mas o chaveamento muda toda a história. E muda essa história de uma forma física. E é tão físico essa história que se você colocar um indutor aqui devidamente especificado, uma vez que a carga agora ela tem uma característica capacitiva, se você colocar um indutor shunt aqui, você pode compensar essa relação e trazer de novo esse fator de potência visto para o ponto A para a unidade. E isso é físico. E esse conceito físico foi imposto por essa chave que eu coloquei no meio do caminho. Olha só agora, se a gente só inverter o chaveamento. Eu estou começando o primeiro quarto de ciclo com a chave fechada. E se eu começar agora o primeiro quarto de ciclo com a chave aberta, e só no segundo fechar, no terceiro abrir e assim sucessivamente, nós vamos ter agora esta forma de onda que aqui está. Associado a esta forma de onda de corrente, para aquela tensão fundamental imposta, de novo, temos uma característica VI não linear e, mais uma vez, um conteúdo harmônico expressivo associado a essa corrente distorcida que aqui está. Mas agora, se nós fizermos o Fourier dessa forma de onda de corrente, extrairmos dela apenas a componente fundamental, olha que bacana agora. Agora a corrente fundamental está atrasada da forma de onda de tensão fundamental. Traduzindo para um observador ou uma visão pelo lado da fonte, você vai enxergar agora uma carga indutiva. Professor, mas eu estou ficando maluco, isso aqui é só uma resistência, como que pode agora, na frequência fundamental, a fonte enxergar uma carga indutiva? De novo, a chave que nós colocamos entre a fonte e entre a resistência muda tudo. E isso é tão físico que se você colocar um capacitor shunt devidamente especificado aqui em paralelo com a fonte, você vai conseguir compensar o fator de potência dessa carga e trazê-lo de volta para a unidade. Um exemplo prático disso, pessoal, vamos pensar num sistema de transmissão em corrente contínua. Vamos lá, Itaipu, São Paulo, você tem lá um bipolo de mais ou menos 600 mil volts, não é mais ou menos em torno não, é mais e menos 600 mil volts, ok? Onde entre as duas estações, entre a estação retificadora e a estação inversora, o que se tem ali é P, potência ativa e resistência, mais nada. Ora, se eu tenho só P e a linha é uma resistência, ora, então para que aquele mundo de compensação reativa que nós encontramos, seja na estação retificadora ou seja na estação inversora? Que no caso são bancos de capacitores constituídos de filtros harmônicos. Só que se fosse só o problema de harmônica, aqueles filtros poderiam ser muito menores. O fato é que nós temos lá um baita de um banco de capacitor, tanto no lado de Itaipu, da retificadora, quanto do lado da inversora em São Paulo. Então, para que aqueles capacitores todos? Para compensar o reativo do sistema, para compensar o reativo proporcionado pelo chaveamento, pessoal. Então, apesar da carga ser resistiva, o que nós temos nesse caso do exemplo aqui, visto da fonte, é uma carga indutiva, onde a corrente está atrasada da tensão e na frequência fundamental eu posso colocar sim um banco capacitor aqui e trazer o fator de potência de volta para a unidade. Mas esse caso da potência é assunto para uma outra aula. O que nós queremos mostrar aqui é simplesmente o fato do chaveamento fisicamente proporcional ao aparecimento de correntes harmônicas. Esse é o objetivo dessa aula. Ok? E para concluir, pessoal, se vocês considerarem agora a análise do circuito visto do ponto B, aqui nós já vamos ter uma situação agora diferente de novo, porque o ponto de B está após a chave. Então a tensão imposta no ponto B vai ser a tensão chaveada, uma vez que a chave está antes desse ponto B, já não está mais no ponto A.
Então agora, entre o ponto B e a resistência, você tem simplesmente uma tensão imposta no ponto B e a própria resistência, de tal forma que a forma de onda da corrente na resistência será agora sim uma réplica perfeita da forma de onda da tensão imposta sobre essa resistência. De tal forma que a característica VI vai voltar a ser aqui uma reta passando pela origem e, consequentemente, o fator de potência visto do ponto B vai ser unitário, independente da forma de onda da tensão. E se você fizer o Fourier da forma de onda da corrente, extrair apenas a corrente na frequência fundamental, você vai ver que ela está perfeitamente em fase com a forma de onda da tensão fundamental no ponto B. Lembrando que no ponto A, a tensão fundamental era a própria tensão da fonte. No ponto B, não. Agora a gente tem uma tensão distorcida por conta do chaveamento e a tensão fundamental é que vai estar em fase com a corrente fundamental da carga. Mas, de novo, independentemente da forma de onda da tensão no ponto B, a corrente circulando aqui na resistência vai ser uma réplica perfeita da forma de onda da tensão vista do ponto B, resultando numa característica VI totalmente linear. Bom, continuando então, uma outra questão associada aos chaveamentos como fonte de correntes harmônicas injetadas no sistema de potência, tem uma outra forma de chaveamento, e vocês observem que eu fiz questão de o tempo todo considerar uma chavinha mecânica como elemento de chaveamento, ao invés de um diodo diretamente, ou de um tiristor, ou de um MOSFET, ou qualquer outra chave estática. Eu fiz questão de colocar uma chave eletromecânica. Porque imaginem, pensa na sua própria casa, sua própria residência. Você está o tempo inteiro chaveando alguma coisa. Você está ligando o interruptor de uma lâmpada, você está ligando um chuveiro, uma TV, o motor da geladeira está partindo de tempos em tempos, você está ligando o ar-condicionado. Então o tempo inteiro você está chaveando alguma coisa, ligando e desligando um ferro de passar roupa, o chuveiro. E agora imagine, na sua casa, isso já é uma aleatoriedade muito grande de chaveamentos. Agora imagine no circuito secundário de baixa tensão da sua rua. Todas as casas, todos os comércios conectados ao mesmo secundário transformador de distribuição. Cada uma dessas unidades consumidoras chaveando aleatoriamente cargas dentro das suas casas, dos seus comércios. Agora vamos extrapolar ainda mais. Imagina todo um sistema de distribuição de energia elétrica de uma cidade, onde cada conjunto de cargas internamente chaveando as suas cargas próprias aleatoriamente. Pensa na complexidade de chaveamentos mecânicos, inclusive, que nós não temos em um sistema de distribuição. E qual que é o impacto disso na geração de correntes harmônicas para o sistema de energia elétrica? Vamos fazer aqui um experimento bastante simples. Isso aqui é real, foi feito realmente. E as medições que eu vou apresentar para vocês, aliás, todas as medições de forma de onda de tensão e corrente dessa aula são reais, elas realmente foram medidas em algum lugar, ok? É exemplo disso que eu vou mostrar agora. Então vamos supor que você tem aqui uma série de resistores em paralelo e cada resistor comandado individualmente por uma chave eletromecânica, uma chave que eu possa ligar e desligar mecanicamente, não é uma chave estática, um interruptor, por exemplo, comum. E vamos imaginar que você tenha lá, digamos, 30 resistores desses, com 30 chaves, e você coloque lá 15 pessoas ligando e desligando aleatoriamente cada uma dessas chaves. E você registre a forma de onda da corrente e da tensão aplicada a essas chaves. É o que nós acabamos de fazer. Aqui está a medição disso. Aqui eu tenho mais ou menos 20 segundos de medição de corrente de uma situação dessa, onde essas cargas resistivas estavam sendo chaveadas aleatoriamente, chaveadas de forma mecânica, ok? Aleatoriamente, e aqui são as correntes medidas ao longo de 20 segundos. Vamos pegar uma janela de apenas 1 segundo da forma de onda dessa corrente, que aqui está, e vamos aplicar um Fourier em cima de uma janela de 1 segundo de comprimento, 1 segundo de duração. O que você vai obter nessa condição agora de característica VI não é mais uma reta, mas é uma área, é uma região onde você pode ter qualquer ponto dessa pequena região aqui que relaciona tensão e corrente, mas não é mais uma reta, é uma área, digamos assim, um orbital de possibilidades de relacionamento entre tensão e corrente. Ora, nesse sentido, se você fizer agora o Fourier dessa janela de corrente de 1 segundo, você vai obter um espectro harmônico da forma que aqui está. Ó. Você vai ter uma fundamental
você vai ter uma segunda harmônica com essa amplitude, uma terceira harmônica com essa amplitude, uma série de outras frequências. Na verdade, a resolução espectral, após você aplicar uma transformada de Fourier, ela vai ser tal que ela vai ser numericamente igual à razão entre a frequência fundamental do sistema e o número de ciclos e a quantidade de ciclos da janela que você está mostrando. Ou seja, se eu peguei uma janela de 1 segundo e apliquei Fourier sobre essa janela de 1 segundo, ora, 1 segundo eu tenho 60 ciclos. A frequência fundamental de 60 Hz, em 1 segundo você tem 60 ciclos da corrente. Então aqui a resolução espectral seria 60 Hz dividido pelos 60 ciclos. 60 por 60 dá 1 Hz. Essa seria a resolução espectral do espectro de frequências, que é o que tem aqui. Então, como a gente está trabalhando com uma resolução espectral de 1 Hz, além das harmônicas, você vai conseguir medir uma série de interharmônicas que compõem esse sinal. Aliás, esses chaveamentos aleatórios nos sistemas elétricos são, na verdade, a grande fonte de correntes interharmônicas nos sistemas elétricos de potência. Mas também no caso das interharmônicas, esse é um assunto de uma outra aula. Então vamos nos ater apenas à questão das frequências harmônicas nesse momento, ok? Então esse exemplo serviu apenas para mostrar que mesmo os chaveamentos comuns e aleatórios que existem dentro do sistema de distribuição, a exemplo da sua própria residência, esses chaveamentos, esses liga e desliga de cargas diversas, promovem o aparecimento de frequências harmônicas nos sistemas elétricos. E observem que nesse exemplo nosso, as cargas propriamente ditas eram apenas resistências, não tem nenhuma carga eletrônica aqui. A grande novidade aqui são as chaves mecânicas, mas como eu já disse, uma chave entre uma fonte de tensão e uma carga, ela muda totalmente a característica física da carga, inclusive o seu comportamento em relação à tensão, dando a essas cargas uma característica de não linearidade, consequentemente fazendo surgir no sistema, injetando nesse sistema elétrico algumas correntes com frequências múltiplas da fundamental ou frequências harmônicas. Tranquilo, gente? E nesse quesito, eu sempre gosto de terminar cada tópico com um aspecto histórico do que foi ensinado. Existe um trabalho publicado em 1968, é um trabalho do professor Alexander Emanuel, que talvez não, ele é o grande pai da compensação estática hoje no mundo. Se você pegar livros de autores já consagrados, como o próprio professor Arcade, no seu livro de filtros ativos, no prefácio do livro tem um agradecimento explícito ao trabalho pioneiro do professor Alexander Emanuel no desenvolvimento das bases daquilo que veio a se tornar hoje a compensação estática de reativos e o próprio filtro ativo, né? Esse trabalho foi publicado em 2 partes. Agora estamos falando de uma coisa relativamente mais nova, não estamos falando mais de 100 anos, é uma coisa de 50 anos para cá, 1968, e esse trabalho é bastante completo. Essa questão da característica VI é muito bem explorada nesse trabalho, nos 2 artigos publicados pelo professor Emanuel. Esses 2 artigos foram fruto do trabalho de doutorado dele, sobre a orientação do professor Ehrlich. E o professor Emanuel também, ele foi aluno do professor Constantin Budeano. Budeano, aquele da formulação de potência, onde você tem lá a potência distorcida. Apesar de ser uma teoria de potência falha e comprovadamente deficiente, a gente não pode deixar de levar em consideração que ele foi o grande pioneiro dessa questão da teoria de potência fora daquele conceito clássico de potência elétrica, né? E o professor Emanuel foi um dos alunos do professor Budeano e nos enriqueceu muito com as suas contribuições no ramo da engenharia elétrica, a exemplo das bases que tornaram possível a compensação estática de reativos e não somente isso, mas também os filtros ativos de harmônicos. Okay? Então fica aí a dica de um artigo bastante bacana para vocês conhecerem. Bom, então dando sequência à questão dos fenômenos físicos que proporcionam o aparecimento de correntes harmônicas nos sistemas elétricos, vamos falar agora do terceiro e último fenômeno, que são os equipamentos baseados em arcos elétricos. O arco elétrico, pessoal, para todos os propósitos dessa aula, nós vamos considerar ele basicamente como sendo uma resistência variável. Na verdade, a física que explica o comportamento do arco elétrico, ou o quarto estado da matéria, o plasma, ela é muito mais complexa do que nós vamos apresentar aqui. Mas para os propósitos elétricos que nos interessam, basta a gente saber
que o arco elétrico, na verdade, em condições normais, que a gente encontra no setor elétrico, ele pode ser representado por uma resistência não linear. De onde vem essa não linearidade da resistência do arco elétrico? Vamos pensar no arco ao ar livre. Uma vez que o arco tem a sua ignição, a corrente ela sempre vai procurar o caminho de menor resistência para fluir. E no meio do ar, esse caminho de menor resistência é muito variável. À medida que você vai mudando a temperatura no entorno do arco, esse caminho vai mudando aleatoriamente, de tal forma que o caminho que o elétron percorre na composição do arco, ele é variável em termos de comprimento, ou seja, estou falando que o comprimento do arco elétrico é uma grandeza variável e varia aleatoriamente. E como era variável e varia aleatoriamente, você varia também aleatoriamente a resistência desse arco elétrico. E esse é o princípio físico que nós vamos considerar aqui para os nossos propósitos, onde eu tenho então uma tensão aplicada sobre o arco elétrico, uma corrente vai fluir por ele, e vou mostrar que a relação entre essa tensão aplicada e a corrente, ela é não linear. Se você fizer a característica VI numa situação de um arco e pegar apenas um ciclo desse arco, você vai ter uma característica VI parecida com essa, que está aqui. E observem que ainda que eu passe um eixo pela origem, você não vai ter duas metades de característica VI que sejam uma imagem espelho da outra. Você não vai haver um eixo de simetria tal que uma metade é imagem espelho da outra. Então aqui não cabe aquela questão, aquela particularidade que nós mostramos por causa do capacitor e indutor. Então isso aqui é uma não linearidade mesmo, de fato. E com um detalhe, se você fizer a característica VI de um ciclo, fizer a característica VI do próximo, e do próximo, e do próximo, você vai perceber que cada ciclo tem uma característica VI diferente. E após muitos ciclos, você vai ter uma nuvem de características VI, mostrando que a cada ciclo a relação entre tensão e corrente ela se diferencia, ela é diferente, dando uma característica ainda mais interessante ao arco elétrico. Aqui a gente tem um vídeo, eu vou tentar mostrar para vocês, eu vou direcionar o microfone aqui para o alto-falante daqui a pouco. Houve um projeto de pesquisa que nós fizemos aqui com a distribuidora local, aqui em Minas Gerais, e esse projeto era baseado no desenvolvimento de uma metodologia para a identificação de faltas de alta impedância. E essa metodologia era baseada na característica interharmônica da corrente de falta das faltas de alta impedância. E no meio desses testes, quando nós fizemos lá, derrubamos os condutores em diferentes tipos de solo, terra, areia, brita, asfalto, etc., entre um teste e outro, a gente optou lá por fazer um ensaio, até por curiosidade, de verificar a forma de onda da tensão e da corrente, o relacionamento entre tensão e corrente, quando de um arco exposto ao ar livre. E nós promovemos esse arco ao ar livre, colocando aqui um condutor, cuja tensão de fase desse condutor estava em torno de 8 kV, era um sistema de 13.800 volts corrente de linha, então a corrente de fase aqui em torno de 8 kV. Colocamos uma haste enterrada, uns 30, 40 centímetros aquela enterrada no solo, e colocamos o condutor quase encostando nessa haste, até que você tivesse a ignição do arco. Uma vez que o arco começasse, a gente afastava um pouco esse condutor e ficava ali verificando o arco ao ar livre. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, depois a gente fala um pouco mais sobre ele. Aí está, então um vídeo bastante interessante, acreditem, muito mais interessante vendo ao vivo. Aliás, foi um dia bastante divertido de trabalho, lá no centro de treinamento da distribuidora aqui do nosso estado. E aqui em cima havia uma medição, logo a montante aqui desse ponto de teste, havia um conjunto de TP e TC e um medidor de forma de onda, que proporciona o registro de forma de onda por até um ano, ininterruptamente, com uma taxa amostral de 1024 amostras por ciclo, e nós conseguimos extrair lá as formas de onda de tensão e corrente, inclusive depois montar a característica VI desse arco elétrico ao ar livre, que é o que eu estou mostrando aqui nesse momento. Isso aqui pegando apenas um ciclo, a característica VI de apenas um ciclo dessa corrente de arco. Obviamente que se trata de uma carga não linear, onde apesar de parecer, mas isso aqui, se passar um eixo de novo,
um eixo pela origem do sistema, você não vai ter um eixo de simetria, a parte de cima não será uma imagem espelho da parte de baixo, okay? Então isso aqui realmente é uma não linearidade real, existente entre a tensão e corrente, e associada a essa não linearidade, obviamente que essa corrente resultante que aqui está em azul, ela vai ter associado a ela uma componente, um espectro harmônico muito característico dessa componente de corrente. E aqui estão um pouquinho de nível DC, fundamental, segunda, terceira, quarta, quinta, e essa é uma particularidade, por conta da própria aleatoriedade do arco, ele, via de regra, você consegue encontrar todas as ordens harmônicas associadas na composição daquela corrente total, inclusive pares e ímpares indistintamente, ok? E isso sem falar das interharmônicas também, porque o arco elétrico é uma grande fonte de correntes interharmônicas também, mas repito, esse não é assunto aqui desta aula. E se você pegar também vários ciclos consecutivos e tentar fazer a característica VI de um ciclo subsequentemente ao outro, você vai ver que um ciclo é totalmente diferente do outro, e a relação entre tensão e corrente muda ciclo a ciclo. Então, além da não linearidade dentro de um próprio ciclo, essa divergência acontece ciclo a ciclo também. Aqui eu tenho um exemplo de janela, uma janela de um pouco mais de 1 segundo, onde eu tenho aqui o registro da tensão em vermelho e da corrente em azul, fazendo o espectro harmônico de uma janela de 1 segundo, consequentemente obtendo uma resolução espectral de 1 Hz, você vai ter essa composição de espectro aqui, ó. Você vai ter a fundamental, a segunda harmônica, a terceira, a quarta, a quinta e mais uma série de componentes interharmônicas associadas a esse sinal. Uma outra carga que se enquadra nessa característica do fenômeno físico associado ao arco elétrico é a própria máquina de solda a ponto, que é essa que aqui está, muito comum em serralherias, onde você tem também aqui uma característica VI totalmente não linear, e um ciclo, a característica VI de um ciclo é totalmente diferente da característica VI do ciclo subsequente, mas ainda que você analise um único ciclo, você vai ter aqui uma corrente nitidamente distorcida, e associada a essa corrente um espectro harmônico também composto por diferentes frequências harmônicas pares e ímpares, como eu acabei de falar. Uma outra carga, talvez seja a pior carga que se possa imaginar a nível de perturbação da rede elétrica, são os fornos elétricos a arco direto, onde você tem lá um conjunto de 3 eletrodos de grafite que são imersos num banho de sucata fria. Quando eu falo sucata, é sucata mesmo, são restos de carro, de eletrodoméstico, sucata militar, enfim, um metal a ser reciclado. Então você baixa esses 3 eletrodos em cima desse banho de sucata, desse aglomerado de sucata metálica mesmo, e você vai ter uma série de curtos-circuitos aleatórios ali entre essa sucata e os eletrodos, e entre sucata, enfim. O vídeo vai mostrar, acreditem, o vídeo que vocês vão ver agora, ele nem de longe consegue representar a sensação de estar ali a 20 metros dessa carga em operação. É uma coisa assustadora estar ali perto de uma carga dessa funcionando. Eu vou colocar o vídeo agora para vocês terem uma noção e depois a gente fala um pouco mais sobre ela. Bom, uma vez visto o vídeo, aqui a gente tem uma medição real. Infelizmente, essa medição foi feita lá no lado de 138 kV, que atendia essa indústria especificamente. E a forma de onda da corrente aqui, apesar dela ser bastante distorcida, ela não consegue refletir o que seria a forma de onda da corrente lá no nível de tensão do arco, que é baixa tensão, da ordem de 800 volts, 850 volts, abaixo de 1 kV, tá? Mas a corrente é da ordem de 50.000 amperes, então uma coisa bastante expressiva, mas é o suficiente, mesmo que a medição tenha sido feita no lado de 138 kV, já dá para vocês verem aqui o relacionamento que entre tensão e corrente, mesmo lá do lado de 138 kV, ele é extremamente não linear e um ciclo é totalmente diferente do ciclo seguinte. Então, mostrando que essa não linearidade, ela só não é real, ela não apenas é real, como ela é diferente ciclo a ciclo, ok?
se você pegar apenas um ciclo aqui, extrapolar e fizer a característica VI apenas desse ciclo, você vai ter esse comportamento, e esse comportamento também, se você trouxer um eixo passando pela origem, você vai ver que as duas metades não são uma imagem espelho da outra, deixando claro que isso aqui é uma não linearidade real, ela é física, e se é uma não linearidade real, associada a ela também eu tenho um espectro harmônico constituinte dessa corrente em azul que aqui está. Ok, pessoal? Então é uma das cargas mais danosas que se pode haver conectado em qualquer sistema de distribuição ou transmissão em qualquer lugar do mundo. Também para esse caso, em 1905, nós tivemos um excelente trabalho publicado pelo Shepardson, que ele trouxe aqui algumas características, alguns estudos associados ao fator de potência e à forma de onda de corrente do arco elétrico. Aqui ele já começou a associar as harmônicas à corrente de arco elétrico e tentou dar uma certa explicação, sob o ponto de vista elétrico, do comportamento da corrente em um ambiente ou em uma condição de arco elétrico. Um artigo bastante interessante. Esses artigos todos que eu estou mostrando para vocês, pessoal, quem tiver a oportunidade, eu sugiro que façam uma lida nele, porque apesar da idade, estamos falando de artigos com mais de 100 anos de idade, o conteúdo ele ainda é muito atual, muito atual. Você, às vezes, lendo um artigo de 100 anos atrás, você consegue entender problemas da atualidade de uma forma tão clara como que você não consegue ver em livros publicados recentemente. É interessante falar isso, mas é uma realidade. Eu percebi isso ao ler esses artigos. Então fica aí a dica para vocês, esse aqui é mais um desses artigos históricos em relação a cada uma dessas coisas. E aqui é um exemplo de cargas não lineares abrangendo todas essas três possibilidades de fenômenos físicos que promovem o aparecimento de correntes harmônicas nas redes elétricas. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de uma lâmpada a vapor de mercúrio, são três exemplos de lâmpadas de iluminação pública. A primeira delas é uma lâmpada de vapor de mercúrio, 250 watts. Se é uma lâmpada de vapor de mercúrio, aqui nós temos uma descarga em gás, no vapor de mercúrio, propriamente dito, e um reator eletromagnético responsável pelo... Você tem um conjunto lâmpada-reator para que essa coisa funcione. Então, aqui a forma de onda de tensão e corrente, a característica VI desse conjunto e o espectro harmônico. Então, nesse caso, se eu for pegar dos três fenômenos que nós acabamos de mostrar, essa lâmpada ela envolve dois desses fenômenos, que é o circuito magnético, em função do reator a núcleo de ferro que aqui está, e o arco elétrico, que é a descarga elétrica no gás. Então aqui tem dois fenômenos que a composição desses dois fenômenos físicos proporcionam a não linearidade entre tensão e corrente e, consequentemente, o espectro harmônico da corrente, tal qual a gente mediu. Depois, uma luminária LED. Aqui você tem tensão e corrente dessa luminária LED, a característica VI dela, o espectro harmônico, e aqui, obviamente, que só temos associado a ela a questão dos chaveamentos. Okay? Aqui não tem circuito magnético nem arco elétrico, que basicamente é o chaveamento puro. E, finalmente, uma lâmpada mista, vapor de mercúrio 250 watts. O misto aqui significa que ela tem um filamento de tungstênio e a outra parte é a descarga em gás. Filamento de tungstênio é uma resistência, então não é um fenômeno físico que promove o aparecimento de correntes harmônicas, mas a descarga em gás, sim. Aqui você tem um arco elétrico no gás, que é o vapor de mercúrio, proporcionando aqui a não linearidade entre tensão e corrente, e aqui o espectro harmônico associado. Ok? Ok. E para concluir, até o momento nós falamos bastante sobre o aparecimento de correntes harmônicas, como se dá o surgimento das correntes harmônicas nos sistemas elétricos de potência. E faltou a gente falar agora que como surgem, afinal, as tensões harmônicas nos sistemas elétricos de potência. Bom, pegar como exemplo esse sisteminha bastante simplificado, onde a gente tem de novo uma fonte de tensão puramente senoidal, uma fonte ideal, não tem impedância interna, um barramento da fonte, uma linha composta por uma impedância R mais JX, onde a reatância indutiva, obviamente, que ela é variável com a frequência. A resistência, apesar da gente saber, pelo efeito pelicular, que ela também é variável com frequência, mas de uma forma muito menos, digamos assim, impactante do que a reatância. A reatância tem uma dependência direta da frequência, já a resistência, o impacto disso pode ser até desprezado, dependendo do estudo que você queira fazer, e é o que nós vamos fazer nesse momento. E uma carga conectada aqui a um barramento de carga, representada aqui por um equivalente de Norton, uma fonte corrente em paralelo com uma admitância. Então esse aqui é o nosso sisteminha bastante elementar,
onde você tem a fonte proporcionando uma tensão fundamental nesse barramento, o barramento da fonte. Consequentemente, uma vez que a carga está ligada, ela vai demandar uma corrente, e essa corrente, ao fluir, vamos pensar no momento só na frequência fundamental. Essa corrente fundamental circulando pela linha promove uma queda de tensão tanto na resistência quanto na reatância indutiva da linha, e com base nessa queda de tensão vai aparecer lá no barramento de carga uma tensão V' na frequência fundamental, um pouco menor do que a tensão na fonte, em função da queda na linha. Pois bem, quando você considera agora a injeção de corrente harmônica feita pela carga, e vamos considerar aqui uma injeção de corrente harmônica, obviamente, no sentido carga-fonte, a gente está representando o sentido da corrente nesses circuitos, pessoal, mas isso aqui, na verdade, a gente padronizou que o sentido da corrente ela vai ter o mesmo sentido do fluxo de potência, até porque a corrente ela não tem sentido, ela varia o seu sentido 60 vezes por segundo, no caso do sistema elétrico brasileiro, 60 Hz. Mas, por convenção, vamos adotar que o sentido da corrente é o mesmo sentido do fluxo de potência. Esse sim tem sentido, ok? Mas essa corrente harmônica circulando pelo sistema agora, injetada pela carga, ela também vai proporcionar uma queda de tensão na impedância da linha, mas com um sentido contrário àquele proporcionado pela queda de tensão da corrente fundamental. De tal forma que agora, se eu tenho uma queda de tensão na linha, eu tenho uma queda de tensão sobre os componentes da linha, obviamente que vai aparecer no barramento de carga também uma tensão de ordem harmônica, na mesma ordem harmônica da corrente que foi injetada pela carga não linear. Então agora eu tenho também, além da tensão fundamental nessa barra, uma tensão harmônica também nessa barra, mas só nessa barra de carga, porque na barra da fonte, como é uma fonte ideal, que nós estamos considerando aqui, ela não tem impedância interna, é impossível você ter uma tensão aqui que não seja a própria tensão fundamental. Bom, com isso, agora, a fonte vai entregar um montante de potência, vamos pensar só na potência ativa no primeiro momento, um montante de potência capaz de suprir a carga e as perdas na linha. Então você tem um montante de potência injetado na barra da fonte e vai chegar a um determinado quantitativo de potência na frequência fundamental, que vai ser captada pela carga. A carga vai usar parte dessa potência na frequência fundamental e vai devolver para o sistema uma componente de potência em ordens harmônicas, que eu vou chamar aqui de pH. Então ela usou parte da potência da fonte para o seu trabalho útil e devolveu para o sistema um conteúdo de energia em frequências múltiplas inteiras da fundamental, ou seja, em ordens harmônicas, uma potência harmônica a ser devolvida para a fonte. Ora, e qual o destino dessa potência harmônica que não foi utilizada pela carga, um quantitativo de energia não utilizado pela carga e devolvido para o sistema? Que destino isso vai ter? No nosso sistema hipotético, como a fonte é ideal, não tem impedância interna, essa potência, essa energia associada às componentes harmônicas de tensão e corrente, elas jamais vão ser devolvidas para a fonte. Se isso aqui fosse uma hidrelétrica, a um reservatório a grande volume de água, esse pH jamais seria água devolvida para o reservatório, porque esse pH, nesse caso nosso, só pode ter um destino, e o único destino possível para ele é o incremento de perdas técnicas na linha. Então, na linha agora, além da potência ativa na frequência fundamental, eu estaria dissipando também uma parte de potência associada ao pH, e esse pH é exatamente o pH injetado pela carga para o sistema. Se essa fonte não fosse ideal, obviamente que teria uma parte do pH que iria transitar aqui pelo sistema a montante, mas não é o caso do nosso exemplo, ok? Então aqui é só um exemplo para vocês verem que a partir da injeção da corrente harmônica, essa corrente passando pelas impedâncias diversas do sistema, eu vou ter quedas de tensão na mesma frequência daquelas correntes e, consequentemente, o aparecimento de frequências harmônicas nos diversos barramentos do sistema. E se eu tiver agora uma carga linear, uma resistência pura conectada a esse barramento distorcido, uma vez que apareceu uma tensão de ordem harmônica nesse barramento, se eu tiver uma carga como uma resistência pura, agora eu vou ter um fluxo de potência harmônica, aquele pH agora, ele tem dois caminhos. Parte dele vai representar perda adicional na linha e parte vai ser atendida, vai ser migrado para a carga nova linear que foi conectada aqui. Então, nesse caso, o sentido do fluxo de corrente harmônica é fonte-carga e não mais carga-fonte, porque aqui eu estou ligando uma carga totalmente linear num barramento distorcido, como a resistência, então o fluxo de potência harmônica é no sentido fonte-carga. Ok, pessoal?
Bom, isso encerra a nossa aula. Agradeço a paciência de todo mundo, afinal foi uma aula bastante extensa. E até uma próxima oportunidade. Um grande abraço para vocês.